O São Paulo está voltando para a nata do futebol brasileiro. Isso é um fato. E nesse momento o São Paulo está isolado no topo da tabela, assustando os rivais, iludindo o torcedor e calando a boca de um pessoal da mídia tradicional e da mídia segmentada que estavam convictos que esse ano o São Paulo ia brigar contra o rebaixamento desde o começo do campeonato. E nesse vídeo, além de eu dar uma pincelada na partida, no recorte da rodada e te mostrar a puxada de saco magistral que o Roger Machado deu no Lucas Moura, que inclusive até irritou a torcida. Então, além de tudo isso, eu vou falar da fórmula quase que secreta, que nesse momento já deve estar na mesa do presidente Macis, que se o São Paulo segui-la, pode levantar a taça do Campeonato Brasileiro. E vou falar também sobre mais um discurso do Abel Ferreira que envolveu o São Paulo. Esse cara não para. E esse chororô e essa manha que ele faz parece até uma coisa inofensiva, mas não é. Muito pelo contrário. Isso é mais perigoso do que você pensa. E já já eu te mostro o discurso do insuportável e te explico o motivo dessa palhaçada aqui. Mas antes de dar continuidade com a pauta desse vídeo, eu gostaria muito que você me ajudasse a espalhar esse conteúdo aqui no YouTube. E é tudo muito simples. É só você descer o dedo no like, tá bom? Que é esse poderoso joinha que está aqui. E é o seguinte, se você tiver um guarda-chuva ou uma capa de chuva aí do lado, faça uso nesse momento para você não se molhar com a choradeira do Abel Ferreira. Sabemos todos das condicionantes que tivemos, sei que vocês não falam e só olham para os resultados e está tudo certo, é a vossa opinião. Mas eu lembro muito bem o que se passou o ano passado em relação ao campeonato, em relação ao castigo que deram inacreditável ao árbitro que nos apitou no jogo no Morumbi. Todos os árbitros começaram a ficar com medo a pensar que ia acontecer igual. Ele se refere ao árbitro Ramon Abate-Abel, que não deu aquele pênalti absurdo para o São Paulo no Morumbi. E o super castigo ferrenho e inacreditável que ele falou que o Ramon Abate-Abel levou foi ficar um mês afastado do futebol. E como pegou parte de dezembro até janeiro, ele ficou aí, bem dizer, 10 dias afastado. O restante não tinha jogo. O árbitro que tomou um castigo inacreditável e chocante foi o Jean-Pierre Gonçalves Lima, aquele que parece o ator Vin Diesel. Lembra dele? A última vez que ele apitou foi no dia 2 de julho de 2023. E sabe qual era essa partida? Atlético Paranaense e Palmeiras. E na ocasião, um jogador chamado Zé Ivaldo do Atlético Paranaense fez um pênalti no Hendrick e não tomou cartão vermelho. E a partir disso, misteriosamente, sumiu dos campos o árbitro Jean-Pierre, conhecido como Vin Diesel brasileiro, com apito na boca. Rapaz, e essa pauta me pôs a pensar. Será que é por causa disso que quando tem um erro de arbitragem em jogos do Palmeiras, na esmagadora maioria das vezes esses erros acabam beneficiando o próprio Palmeiras e prejudicando o adversário? Porque se de repente é o contrário, o cara tem o mesmo fim futebolístico do que o Jean-Pierre. E um alerta aqui. Esse discursinho do Abel Ferreira, que depois daquele jogo contra o São Paulo as coisas ficaram diferentes, depois daquele jogo contra o São Paulo não marca mais pênalti pro Palmeiras, parece uma choradeira inofensiva, mas não é. Ele faz de caso pensado. Ele sabe que se bater nessa tecla, o pessoal vai começar a viralizar esses recortes, e isso chega na arbitragem. É uma pressão, é um meio dele fazer pressão. E ele tanto bateu nessa tecla esse ano que na semifinal do Campeonato Paulista a Daiane Muniz acabou não apitando aquele pênalti claríssimo para o São Paulo. São Paulo foi roubado contra o Palmeiras, mais uma vez. E dia 21 de março teremos outro São Paulo e Palmeiras. Seguindo a lógica, a infeliz lógica, qual será o próximo erro no próximo jogo? Numa situação normal já é difícil encarar o Palmeiras. São Paulo tem que dar o máximo de força para conseguir arrancar uma vitória. E o Palmeiras às vezes não precisa de muito para ganhar do São Paulo. Mas encarar o Palmeiras e também a arbitragem é uma coisa insuportável, meu. Bom, e falando de força para ganhar, o São Paulo também deu o máximo de força para conseguir conquistar a segunda vitória consecutiva lá na terra da linguiça contra o Red Bull Bragantino. Pois é, bicho, ninguém segura mais a linguiça em Bragança. Quer dizer, ninguém segura mais o São Paulo em Bragança, a terra da linguiça. Só que esse 2-1 foi mais difícil do que o 2-1 no Campeonato Paulista. Dessa vez foi de virada, né? O São Paulo saiu perdendo e os caras atacando. Já no segundo tempo, o São Paulo veio quente, hein? O que deram para esses caras no vestiário, rapaz? Sabinão da Massa empatou, aproveitando aí uma assistência do Danielzinho, e depois o Caleri virou, gol de cabeça aí, aproveitando uma assistência do Lucas Ramon. Os dois ex-Mirassol vêm fazendo uma diferença legal no São Paulo, né? Será que não tem mais ninguém no Mirassol para nós? Exceto o Reinaldo? Caleri que marcou o 9º gol dele na temporada. É isso aí, o 9º gol do Caleri na temporada. E imagina só se continuar nessa toada, né? Chegar no final do ano ele vai terminar aí com 35 gols. Eu não sei se você está sabendo, mas o São Paulo procurou o Caleri para renovar o contrato, né? Para assinar uma renovação ali. E se fosse o ano passado, eu diria, não, deixa esse cara embora. O ciclo dele com o São Paulo já fechou, não dá mais. Agora, no presente momento, falou em renovação de contrato, eu levo a caneta para ele assinar se precisar. Caneta é uma coisa que não falta aqui, tem várias, é só escolher. Mas o São Paulo também quer renovar o contrato com o Lucas Moura. E antes de dar a minha opinião sobre isso, primeiramente eu gostaria de pedir a tua, né? Você acha que o São Paulo tem que renovar com o Lucas ou não? Escreve aí se quiser e se puder. E eu vou te mostrar, antes da minha opinião, o que o Roger Machado falou sobre o Lucas Moura. Eu vi protagonismo do Lucas nesses dois jogos.
né, protagonismo num campo muito pesado, né, e hoje buscando fazer tudo o que a gente solicitou e se coloca sempre à disposição para obedecer as orientações do treinador. Eu penso que ele é um protagonista, né, que hoje, né, com a sua experiência além do campo, nos dá uma liderança, né, muito grande, né, no vestiário, orientando os meninos, né, e se não tem sido tão decisivo, né, que se olha muito as questões dos gols e tal, ele tem sido bem importante e a gente valoriza o que ele vem fazendo pra gente. Eu vi protagonismo no Lucas nesses 2 jogos. Tem que elogiar o chefe, senão já sabe o caminho, né? É muita falta de respeito isso que eu vou fazer agora em comparar essas duas figuras, mas diferente do Caleri, o Lucas Moura tá se arrastando em campo. Não dá nem pra comparar. No jogo passado, contra a Chapecoense no Canindé, o Caleri saiu com o uniforme todo sujo, marcou um gol, jogou bem, se dedicou. Já o Lucas Moura caminhou em cima daquela lama, saiu com o uniforme limpo. Sorte do roupeiro, né? Que só pegou o uniforme dele, dobrou e guardou. Só fazer um cálculo de padaria. Com 1.800.000 o São Paulo mantém 3 jogadores bons no elenco. E a fórmula para o São Paulo conquistar alguma coisa esse ano aqui é contratar. O São Paulo tem que abastecer o elenco. E o Macis deve saber disso. E para abastecer o elenco, o São Paulo tem que cortar gasto. Ver aquele jogador que não serve, aquele jogador que está ganhando muito mais do que deveria e não está servindo para o clube, e tentar se desfazer de alguma forma. Não dá para manter esses caras. E tem que trazer jogadores, porque o São Paulo não vai aguentar uma temporada cheia com um plantel pela metade. Outra coisa muito importante é, você vai mesmo disputar as 3 frentes, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão? Se o São Paulo tentar fazer isso, vai perder os 3 campeonatos. O São Paulo tem que mirar um e seguir até o fim. Com o plantel que tem nesse momento, eu, se fosse presidente do clube, optaria pelo Campeonato Brasileiro. E aí você me diz, Renato, mas a Copa do Brasil tem uma novidade esse ano aqui. Os finalistas já estão automaticamente na Libertadores. Eu sei disso. Mas o problema da Copa do Brasil é o seguinte, você passa as fases aí mais tranquilas, enfrentando times de Série B, Série C, e aí de repente você tá nas quartas de final. E ali já tem Palmeiras, já tem Flamengo, já tem Botafogo, Fluminense, tá todo mundo ali esperando. Copa do Brasil é um campeonato traiçoeiro. Em 2023, quando o São Paulo ganhou, pegou o Palmeiras nas quartas, o Corinthians na semifinal e o Flamengo na final. Será que vale a pena esse ano São Paulo gastar as fichas na Copa do Brasil? Por isso eu digo, vamos focar no Campeonato Brasileiro. Porque quando o pessoal se ligar, o São Paulo já tá lá, nadando abraçadas, tá? Essa é apenas a minha opinião, gostaria de saber da tua. Comenta aí qual campeonato que você acha que o São Paulo deve focar, mas não fala os 3, porque você sabe que não tem condições. Ah, mas é São Paulo. Quando eu conheci o São Paulo, meu amigo, aquele São Paulo já não existe mais. Isso aí é um São Paulo em reconstrução, totalmente diferente daquele lá. Jornalistas e blogueiros corneteiros jamais vão falar isso pra você, porque eles têm um personagem pra alimentar. Mas aqui é a casa da verdade, tá bom? Eu jogo tudo no ventilador mesmo e não tô nem aí. A verdade ela machuca, a verdade incomoda, mas ela tem que ser dita. A história de São Paulo é rica. O São Paulo é um clube gigantesco. Só que conseguiram apequenar o São Paulo. Vamos voltar para o topo do futebol mundial de novo? Sim. Só que o primeiro passo para isso acontecer é reconhecer que estamos na merda. E o segundo passo é tirar os 2 pés dela e começar a caminhar. Um pé o São Paulo já tirou. E como eu falei, se seguir esses passos e ter responsabilidade, ainda dá pra gente abraçar o Campeonato Brasileiro, tá? E isso é muito sério. É o FFF, Força, Foco e Fé. E uma coisa bem importante a se fazer é desfrutar o momento. E no momento, o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, eu não vejo ninguém na nossa frente. E você, rival, segue o líder. E o Renato Crespo estava fazendo, eu digo, a escalação, até porque não tem pra onde correr muito. O time titular do São Paulo é esse que entrou em campo nos 2 jogos que o Roger comandou. Que é o mesmo time que o Crespo vinha entrando, com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, o Lucas Caleri e o Luciano na frente, a zaga ali, o Sabino, o Valverde da zaga, vou explicar porque, o Sabino e o Alan Franco, nas laterais o Enzo e o Lucas Ramon. Não tem muito o que inventar, tem que continuar com esse time aí. O problema que a gente estava levantando no QG era o seguinte, amanhã tem QG às 8h30. A gente estava levantando o seguinte problema. Não vai ser todo jogo que o Danielzinho vai jogar, que o Marcos Antônio vai jogar, ou que eles vão jogar bem. O São Paulo tem uma certa dependência do Marcos Antônio, né? Você vê hoje, o Marcos Antônio fez um primeiro tempo apagadíssimo, o Danielzinho também. O São Paulo teve muita dificuldade de jogar, sem a presença dos dois ali. O Bobadilha aparecendo um pouco mais, mas também discreto. No segundo tempo, esses 3 caras apareceram. O Marcos Antônio faz a jogada lá pro Lucas Ramon no cruzamento do segundo gol, e o Danielzinho faz o cruzamento pro Valverde da zaga, o Sabino, agora o apelido dele é o Valverde da zaga, só pelos golaços que o Valverde fez essa semana no Real Madrid. Então, quando esses caras aparecem em campo, quando esses caras jogam bem, o São Paulo cresce. Só que aí que tá o problema, eles não vão poder jogar todos os jogos, e mesmo se pudessem jogar todos os jogos, não são todos os jogos que esses caras vão estar bem. Vai ter um jogo ou outro que eles vão estar mais apagados, como estavam no primeiro tempo do jogo de hoje. E aí, o Roger mantendo esse tipo de esquema, o mesmo esquema, não inventando de voltar com 3 zagueiros, não inventando moda, o São Paulo só dá continuidade ao que o Crespo vinha fazendo. Então isso tá, nesse começo de trabalho do Roger, eu acho importante. Aos poucos ele vai colocando a filosofia dele ali,
Com cuidado, hein, Roger? Pelo amor de Deus. E aí, o primeiro tempo foi horroroso. O primeiro tempo do São Paulo foi muito parecido com o primeiro tempo da Chapecoense. Eu lembro que, eu até tava lembrando quando eu era moleque, eu lembro que tinha uma pesquisa que saiu que a musiquinha do Fantástico à noite de domingo dava depressão nas pessoas. Porque as pessoas começavam a lembrar, puta, amanhã é segunda-feira. Se fizesse essa pesquisa hoje, o primeiro tempo do jogo que daria depressão. Porque foi triste. O primeiro tempo foi horroroso. O São Paulo tomou um gol ali, eu acho que não foi culpa de ninguém naquele gol, né? Talvez o Marcos Antônio também. O Marcos Antônio tava marcando ali, não sei o que ele tava marcando ali na lateral esquerda. Perde a disputa, o cruzamento, o Alan Franco tira de qualquer jeito, também acho que não foi culpa do Alan Franco, ele tirou pra onde dava. E o Rafael também não teve culpa no gol, o cara acertou um belo chute. O Bragantino fez 1-0. E aí, o São Paulo volta pro segundo tempo precisando jogar pra pelo menos empatar e se manter na liderança do campeonato. Não que o São Paulo tenha feito um jogo espetacular no segundo tempo, não que tenha sido uma maravilha, mas perto do que foi o primeiro tempo, foi muito bom o segundo tempo. No primeiro tempo teve uma jogada do Luciano que ele limpa e bate cruzado na área que ninguém, ele cruzou no meio do Lucas e de algum outro jogador que eu não lembro quem era, e teve o chute do Lucas, a única jogada que o Lucas acertou no jogo inteiro foi numa finalização aos 30 minutos que o goleiro do Bragantino fez uma defesa. Só que aí o São Paulo consegue um gol de empate numa bola parada, numa falta besta ali na lateral, o Danielzinho faz a cobrança e ninguém vai me tirar da cabeça que o Valverde da zaga queria cruzar, mas ele acertou um chute, um golaço, e aí o São Paulo empata o jogo. O Bragantino tentou pra cima, só que a gente tem que, eu tava observando também, né, o sistema defensivo do São Paulo vinha sofrendo muitos gols, né? Com aquele esquema de 3 zagueiros. O Crespo foi invertendo, tinha jogo que ele punha 4, punha 3. O São Paulo chegou um momento que tomava gol com todo o esquema, com 4, com 3 zagueiros. Aos poucos, essa zaga foi se acertando com o Sabino e o Alan Franco, e nas laterais o Enzo e o Lucas Ramon. O São Paulo ficou sólido na defesa, né? Tem tomado poucos gols. E aí consegue o gol da virada numa jogada pela direita, que o Marcos Antônio aparece pro jogo, toca pro Lucas Ramon. E a segunda assistência, se não me engano, é a segunda ou terceira assistência do Lucas Ramon, que já bate todos os recordes dos últimos 50 laterais direitos que passaram pelo São Paulo. Claro que eu tô exagerando, mas com certeza ele já tem mais assistência que o Igor Vinícius, com certeza já tem mais assistências que o Cedric, com certeza. Cruza pro Caleri, que também tinha aparecido pouco no jogo, e o Caleri, no oportunismo dele, sobe, o goleiro tá lá na frente, faz 2-1. E o Bragantino, como era de se esperar, vem pra frente, também não cria grandes oportunidades. Teve 2 oportunidades com 2 cobranças de falta que foram em cima do Rafael. É aquele espalhafatoso, né? Mas defendeu, foram defesas importantes e ele não teve culpa no gol também. Mas, e o juiz só acrescentando minutos, colocando minutos. Daqui a pouco o jogo ia acabar 2 horas da manhã. Era só mais um minuto. Eu não lembro de ter visto jogos com 9 minutos de acréscimo. Teve jogo do São Paulo que foi 13 minutos de acréscimo. Mas o São Paulo conseguiu segurar o jogo, segurar o empate mais uma vez, né? Porque sofrendo pressão ali, conseguiu segurar. E eu acho que essa é a vantagem de você ter jogadores experientes ali. Então você vê uma hora que a bola ficou no cantinho, na bandeira de escanteio ali, os caras chutando nos jogadores do Bragantino, só ali o São Paulo ficou uns 3 minutos ali. Isso já tinha acontecido em outros jogos também. E aí eu acho que é por causa da experiência de alguns jogadores, né? Você vê, não tinha moleque hoje no São Paulo. Entrou algum moleque? Não lembro, na escalação aqui a gente vai ver. Mas só tinha jogador experiente, mais cascudo. E o São Paulo vence, consegue a segunda vitória na gestão Roger Machado, mantém a liderança do campeonato. Era importante a gente pelo menos empatar para se manter na liderança. A vitória, então, fora de casa, foi sensacional. Agora, o São Paulo pega o Atlético Mineiro, que vem num momento também instável, joga fora de casa, e depois tem o Palmeiras em casa. E aí a gente vai ver realmente um confronto direto pela liderança do campeonato. Eu fiquei muito feliz, a vaca deixa ela lá em cima da árvore. Eu não concordo com essa expressão, porque eu acho que é merecida, é mais uma brincadeira que eu tô fazendo com você. Mas se é para ter um time na liderança do campeonato, é o São Paulo. Me desculpa, é o São Paulo. Porque nesse Campeonato Brasileiro é o time que tem a melhor campanha, ter feito bons jogos e conseguido boas vitórias. Ah, o futebol é um primor. Não, não é. Mas fala aí um time que é. Fala aí, algum time que não tá oscilando também. Os outros times também estavam disputando estaduais aí até semana passada. Então é merecido. O São Paulo está na liderança do campeonato merecidamente. Espero que continue assim. Vamos ver como é que no desenrolar do campeonato. E eu tava vendo... Tava conversando aqui com o pessoal na internet, aí lá no Instagram, aí um amigo do canal falou assim: ô Barolo, você falou que daqui a pouco começa a Libertadores. Na verdade, não é só a Libertadores que começa, né? Ele falou, começa a Libertadores, começa a Sul-Americana, tem a pausa para a Copa do Mundo, que os times geralmente voltam diferentes. Tem a janela de transferência, que muita gente contrata, muito time que tá capengando aí contrata, e o São Paulo, você sabe que tá sem grana para contratar, apesar da diretoria ter falado em duas contratações na próxima janela. Então, tem muita coisa para acontecer ainda envolvendo o Campeonato Brasileiro, muita coisa. Por isso que essas rodadas, essas primeiras rodadas, são importantíssimas. E a gente tá falando isso desde a primeira rodada contra o Flamengo. Essas primeiras rodadas são importantíssimas, porque tem muita coisa pra acontecer ainda. Daqui a pouco a Libertadores, os times que estão lá disputando começam a viajar, começa a ter cansa, tem que trocar o time, e alguns jogos vão ter que poupar jogador. Por isso que eu continuo com a minha tese. Sul-Americana é time misto, é Coronel, é o André Silva, pra jogar Sul-Americana, pra viajar, dar rodagem pra esses caras e foco no Campeonato Brasileiro, principalmente, e na Copa do Brasil, que a premiação é sensacional, é muito maior que a da Conmebol. Mas tem muita coisa pra acontecer. Só que não dá pra gente olhar pro time do São Paulo hoje, eu não tô falando
do espetacular time do São Paulo. Eu tô falando do time do São Paulo hoje, dentro do cenário do futebol brasileiro. Hoje, merecidamente, o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa pra acontecer, mas não é eu vou falar por mim que eu não sou fiscal de torcedor e não ensino o torcedor a torcer. Mas eu, apesar da minha gigantesca felicidade com a direção do campeonato, eu mantenho meus pezinhos no chão. Eu, né, não vou me iludir, pintou o campeão, segue o líder. Você pode brincar à vontade, cada um torce do jeito que quiser. Eu prefiro manter os meus pés no chão, só que com o coração radiante de alegria. Meu parceiro, seguinte, ó. Cara, eu acho que tem algumas coisas que acontecem que parece que não é verdade. Tu fala, cara, isso aqui é verdade mesmo? Ontem, por incrível que pareça, depois que o Palmeiras jogou contra o Mirassol, o Abel Ferreira, mano, de novo falando já do clássico, né? Relembrando o clássico que teve ano passado e já esquentando o choque aí que é só sábado. Abel, vou falar uma coisa pra você. O clássico choque rei, não sei se você sabe, é só sábado. Antes do São Paulo e Palmeiras se enfrentar, tem mais uma rodada antes, a 7ª rodada, né? Vocês vão enfrentar, acho que é o Botafogo, e a gente pega o Galo fora, entendeu? Então, a gente tá pensando no Galo, não tá pensando em vocês ainda. Então, Abel, às vezes você pensa muito no São Paulo, entendeu, cara? O jogo é só sábado, falta uma semana pro jogo, tem mais um jogo antes do clássico, tá preocupado já com o São Paulo. Olha essa aqui, abre aspas. Ontem, depois do jogo contra o Mirassol. Lembro muito bem... Cara, isso aqui é brincadeira de mau gosto. Lembro muito bem o castigo inacreditável que deram ao árbitro que apitou no Morumbi. Os árbitros ficaram com medo, pensando que iria acontecer igual, fecha aspas, para o Abel. Lembro muito bem o castigo inacreditável que deram para o árbitro. Eu queria saber, Abel, se fosse contra vocês, o que vocês iam fazer? Né? Qualquer coisinha já é chilique, né? Você, daquele auxiliação que só fala besteira, né? Como falou também lá do sistema, tava falando besteira do gramado do Vasco na última rodada, né? O que vocês mais fazem é pressionar e chorar pela arbitragem. Mas faz. E olha que vocês são muito mais beneficiados do que prejudicados. Imagina se fosse ao contrário, né? Lembre muito do castigo inacreditável. Castigo, cara, era ele. Castigo que seria inacreditável, né? Não é nem inacreditável, seria o ideal, né? Ele nunca mais apitar um jogo grande. Seria o ideal depois da vergonha, da palhaçada, da sacanagem que ele fez com o São Paulo naquele jogo. Porque foi o pênalti, foi a não expulsão do Andréas Pereira no lance do Marcos Antônio, teve cotovelada de jogador do Palmeiras no tapa, também não aconteceu nada. Foi um jogo que não foi que, não deu pênalti, não foi o pênalti. O pênalti só foi, irmão, mais um lance no jogo que ele marcou contra o São Paulo. A arbitragem todinha foi pró-Palmeiras naquele jogo. Tô falando que ele roubou o Palmeiras? Não, porque não deu prova. Mas a arbitragem todinha daquele jogo foi ali benéfica ao Palmeiras. Teve 3, 4 lances polêmicos no jogo, todos contra o São Paulo e todos a favor do Palmeiras. O que ele fez em campo, cara, eu acho que eu nunca vi, ou poucas vezes eu vi, uma arbitragem tão bizarra como foi aquele clássico do ano passado. Entendeu? Então, falar que é um castigo inacreditável, você tá de brincadeira. Então, um chorão, Abel, só sabe chorar de arbitragem. A própria torcida do seu time reclama, né, que você e sua comissão ficam dando desculpinha quando perde. Até a torcida do teu time fala isso. Né? E tu gosta também, né, cara, de ficar sempre puxando uma coisa pra cá, pra lá e esquece do jogo. Né? Aí, a gente é prejudicado e tem que escutar isso aqui ainda. É mole, né, bicho? Eu vou te contar um negócio, cara. Aí, viu? Segundo o Globoesporte.com, São Paulo e Lucas Moura esfriaram as negociações para a renovação de contrato. As conversas devem ser retomadas após a Copa do Mundo. Né? O São Paulo já renovou aí o contrato de vários jogadores, já renovou com o Sabino, já renovou com o Luciano, já anunciou também um novo contrato do Marcos Antônio, e o foco agora é o Caleri, tá aí conversando já, e o Lucas, né? As conversas com o Lucas deu uma esfriada. Após a Copa do Mundo, vão voltar a conversar aí. Acho até bom, né? O Lucas tá devendo, né? Vamos ver como é que ele vai jogar, né? Até essa parada aí pra Copa do Mundo. Vamos ver como é que ele vai estar, né? Porque é aquela coisa. Se o jogador começa a voar, ele se valoriza, né? Ele vai ganhar mais dinheiro, né? Ao mesmo tempo, também, se tiver mal pra cacete, sei lá, perda da estabilidade, também não tem que, talvez, não renovar pra um valor muito alto ou diminuir o que ele recebe. Então, acho até bom a gente ir pra parada pra Copa do Mundo com essa definição ainda. Depois, vamos ver o que ele vai fazer até o meio do ano, para ver se justifica a renovação aí ou não. Acho que qualquer cenário tem que renovar, mas depende de como é que ele vai estar, né? Porque é aquela coisa que eu falei, se ele começa a jogar muito bem daqui pra frente, aí ele vai se valorizar, vai ter aumento salarial, e se ele tiver mal? Aí não dá pra ter uma renovação com aumento pro Lucas que jogando mal, né? São coisas diferentes, então acho bom pra gente ver o desempenho dele até... Meu parceiro, seguinte, ó, cara, eu acho que tem algumas coisas que acontecem que parece que não é verdade. Tu fala, cara, isso aqui é verdade mesmo? Ontem, por incrível que pareça, depois que o Palmeiras jogou contra o Mirassol, o Abel Ferreira, mano, de novo falando já do clássico, né? Relembrando o clássico que teve ano passado e já esquentando o choque rei que é só sábado. Abel, fala uma coisa pra você. O clássico choque rei, não sei se você sabe, é só sábado. Antes do São Paulo e Palmeiras se enfrentar, tem mais uma rodada antes, a 7ª rodada, né? Vocês vão enfrentar, acho que é o Botafogo, e a gente pega o Galo fora.
Entendeu? Então, a gente tá pensando no Galo, não tá pensando em vocês ainda. Então, Abel, às vezes você pensa muito no São Paulo, entendeu, cara? O jogo é só sábado, falta uma semana pro jogo, tem mais um jogo antes do clássico, tá preocupado já com o São Paulo. Olha essa aqui, abre aspas. Ontem, depois do jogo contra o Mirassol. Lembro muito bem. Cara, isso aqui é brincadeira de mau gosto. Lembro muito bem o castigo inacreditável que deram ao árbitro que apitou no Morumbi. Os árbitros ficaram com medo, pensando que iria acontecer igual, fecha aspas, para Abel. Lembro muito bem o castigo. O gol de empate, por exemplo, tenha sido numa bola parada, o São Paulo do segundo tempo ele é completamente diferente. Ele é um São Paulo muito mais dominante no jogo. E o Bragantino, pra ficar desconfortável em casa, é difícil, cara. Você tem que ter muita compactação, muita organização, muita intensidade nos movimentos pra você impedir os caras de jogar. E foi exatamente o que o São Paulo fez. O Roger explicou que o que ele fez, né? Ele tentou fazer com que os seus... ele compactou o time. Ele fez com que os caras ali, os três no meio campo, jogassem mais próximos e baixou um pouquinho mais o Luciano e o Lucas para que eles virassem quase que meio campistas e tivessem predominância no meio, numérica inclusive em relação ao Bragantino. Com isso, o que ele explicou? O Bragantino, quando ele faz essa pressão alta, ele faz ela muito rápida, né? Você tem que ser mais rápido no toque curto, e aí você precisa aproximar os caras, mais rápido do que o teu adversário. Porque se você piscar para dar um passe, já tem uma perna chegando ali, aí você tem que rifar a bola. Ou dar um passe que você corre o risco de errar e entregar a bola pro adversário. Então a tua primeira medida, o cara chegou, não vai dar tempo, pum, rifa a bola, tenta ligar um lateral, um ponta, uma casquinha no Caleri lá na frente. Quando você tá mais rápido, os caras ficam correndo atrás de você. E quando tu tem mais gente, fica mais fácil. Então, o São Paulo começou a dominar o meio-campo, do meio-campo pro ataque, e começou a ter mais a bola, começou a tirar o Bragantino da zona de conforto. E aí é futebol, né? Você tá mais próximo da área, você pode sofrer uma falta, você pode... numa jogada acabar construindo o seu gol. E aí o Danielzinho levanta, o Sabino faz um gol que eu não sei se ele quis chutar ou não, mas, cara, e visivelmente uma jogada ensaiada, né? Não sei se pelo Roger ou pelo Crespo, né? Não vou polemizar aqui, mas é uma cobrança no segundo pau, o Sabino chega pra concluir, tira completamente do Cleiton, a bola ainda bate na trave e entra, o São Paulo empata o jogo. Naquele momento, o São Paulo já líder do campeonato. Palmeiras venceu o seu jogo do Mirassol e pelo saldo estava sendo líder. Obrigava o São Paulo a pelo menos empatar a partida pra ficar um pontinho à frente do Palmeiras. E o São Paulo vira o jogo. E vira o jogo num lançamento do Marcos Antônio, jogadaça do Lucas Ramon e cruzamento na cabeça de Jonathan Caleri, que voltou de uma lesão difícil e que tá barbarizando, cara. Tá fazendo aquilo que o torcedor sempre esperou dele. Antes da lesão, ele não teve um bom momento no clube, desde quando ele perde aqueles gols lá contra o Botafogo, lá na Libertadores 2024, né? O Caleri meio que caiu um pouco de produção, mas todo mundo sabe a capacidade que tem o Caleri, né? Num time ajustado, com meio campo desse que cria, com jogadores chegando, pô, ele vai guardar muitos gols esse ano, cara. E foi o que aconteceu. E decretando a virada do São Paulo aí sim foi a 16 pontos em 18 possíveis. Cara, uma campanha, assim, espetacular nessa arrancada. Tem muito campeonato pela frente, é óbvio. O Palmeiras tá só 3 pontinhos atrás. Tem muito clube que ainda não chegou, que vai chegar. Que a gente sabe que o Flamengo daqui a pouco aparece, tem um Fluminense aí fazendo campanha, tem um Bahia que sempre é complicado, enfim, tem mais gente, cara, tem mais gente, mas o São Paulo tá fazendo a linha dele, e o Roger sabe que não pode dar brecha, né? Eu já vi zum no primeiro tempo, quando o time tava tomando 1-0, tá vendo? Foi trocar de técnico, claro, porque, cara, ele vai ser refém do resultado o tempo inteiro. Porque o Crespo estava bem, o Crespo não tinha perdido no Brasileirão. Então qualquer coisa diferente disso vai recair sobre a diretoria e a troca no comando. Foi uma troca muito arriscada, vamos combinar. Sou fã do Roger, acho que o Roger vai fazer um bom trabalho, mas obviamente os caras decidiram trocar no pior momento possível para eles, assim, né? Eles entendem como convicção de que o Crespo não iria render, de que o Roger seria o melhor nesse momento. Agora, foi corajosa a troca, porque, cara, qualquer coisa diferente do que o Crespo vinha fazendo vai ter porrada, não tem jeito. Então o Roger, ele tem que estar com a régua lá em cima, cara. E aí ele ganhou o jogo de virada, manteve o time líder. Agora tem o Atlético Mineiro fora de casa, que não vive um bom momento, mas é fora. Felizmente ele tem 3 pontos de vantagem. Depois tem um clássico contra o Palmeiras. E depois tem a data FIFA. Então, se o Roger conseguir esticar a corda fisicamente desses caras, ele vai usar os titulares, eu não tenho dúvida nenhuma, nesses 2 jogos. Eu acho muito difícil que ele consiga isso. Ele falou que vai fazer uma avaliação física na segunda-feira, né? Pra poder entender se ele faz uma ou outra troca pontual. Mas, conhecendo o Roger, ele gosta de manutenção da equipe. Ele fala que nenhum time é campeão só com 11, claro, ele tem que ganhar o grupo. Mas ele gosta de constância, ele gosta do torcedor saber a escalação do 1 ao 11. Mas ele vai ter que, pela parte física, grama sintética, né? Lá na Arena MRV, provavelmente o Lucas talvez aí deu uma descansadinha. Muita gente questionou o Lucas, assim, não acho que o Lucas foi brilhante e nem acho que o Lucas foi trágico no jogo, como muita gente falou. Pro nível dele, obviamente ele pode jogar mais, né, do que jogou. Entra o Cauli no segundo tempo para fazer uma função ali mais de preenchimento de meio campo.
entra o Ferreirinha para tentar aí sair um pouco dessa compactação e tentar uma escapada, algo diferente, e o Arboleda no final salvar a lavoura ali, né? Tem o André Silva na do Caleri também, enfim, para poder sobreviver. Cara, é sempre muito difícil jogar contra o Bragantino, e em Bragança é pior ainda. Então, assim, foi uma grande vitória, tá? Grande vitória. Pela pressão, pela consistência, pelo gol do Caleri, pelos movimentos que o São Paulo fez do primeiro para o segundo tempo, entendendo o jogo, e não é fácil amarrar esse Bragantino como o São Paulo conseguiu na segunda etapa. Então, assim, uma liderança justificada e um time que tá pronto, cara, tá pronto para defender o posto. Mas é claro que tem desafios muito maiores ali na frente, acabei de falar, tem um clássico contra o Palmeiras no próximo final de semana, não vai ser nada fácil, e... Porque é aquela coisa, né? Se toma uma pancada no clássico, já bagunça, já desorganiza, até porque é um adversário que tá vindo na cola, então dependendo do que acontecer no meio da semana, já atrapalha todo um planejamento. Agora, se ganha também, nossa senhora, ganha uma moral daqui pra frente que eu vou te falar. É o São Paulo, rapaziada, líder do O Brasileirão. São Paulo deve buscar mais 2 reforços nas próximas semanas. As posições monitoradas são: um ponta que atue pelos 2 lados do ataque, preferencialmente canhoto. Um meia-volante que possa jogar como 8 ou 5. Apesar do diretor Rui Costa ter afirmado que o elenco está fechado, o clube segue observando o mercado. No momento não há nomes avançados nem negociações em andamento. A chegada de um 8 dependeria mais de oportunidade de mercado. O nome que pode voltar ao radar é Kevin Zenon, caso não consiga se firmar no Boca Juniors. Hoje não existe negociação, mas é um jogador que continua sendo bem avaliado internamente. O São Paulo segue se movimentando para renovar os vínculos dos principais atletas do elenco. Recentemente o clube anunciou as renovações de Marcos Antônio, Sabino e Luciano. E agora, conforme apurado por Valentim Furlan UOL, o tricolor paulista iniciou conversas com Jonathan Caleri para também estender seu contrato. A princípio por mais 1 ou 2 temporadas. Vale ressaltar, no entanto, que as tratativas ainda estão em fase inicial. Internamente, o fechamento do acordo é visto com otimismo. De volta ao São Paulo em 2021, Caleri soma nesta segunda passagem 210 partidas disputadas, 72 gols e 23 assistências. Além dos títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024. Em 2026 o camisa 9 já entrou em campo em 15 oportunidades, balançando as redes 9 vezes. Seu atual contrato se encerra ao fim desta temporada. Matheus Menezes, atacante da equipe sub-20 do São Paulo, assinou um novo contrato com o clube. Seu vínculo, que se encerrava 2026, agora foi estendido até 2029. Por meio de suas redes sociais, o jovem atleta comemorou a renovação. Um dia marcante na minha vida, onde pude estar presente junto da minha família, meus pais e meus agentes Rodrigo e Marquinhos, que mais uma vez fizeram esse momento único. Como de costume, minha gratidão a Deus, porque sem ele nada é possível. Obrigado, São Paulo Futebol Clube, por confiar no meu potencial. Juntos até 2029. Matheus Menezes chegou ao tricolor paulista em 2024, vindo do São José do Rio Grande do Sul, e desde então soma 44 partidas, 14 gols e 3 assistências, além do título da Copa do Brasil Sub-10 conquistado em 2025. Em 2026 já são 10 partidas disputadas com 5 gols marcados. E aí, torcedor, diante dos últimos resultados, você acredita que o São Paulo tem chances de ganhar o Brasileirão? Deixe a sua opinião nos comentários. Particularmente, eu vejo que o elenco do São Paulo, estando com todos os seus jogadores disponíveis, diferentemente do último ano, é um time forte que tem chances de lutar por títulos, apesar de que a princípio eu via maiores chances nas Copas. Mas já que fomos surpreendidos com um desempenho excelente nesse início de Brasileirão, eu acredito muito que, se durante a temporada não houver desfalques importantes, o São Paulo tem elenco para disputar com qualquer um. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.